Estamos de volta no nosso segundo episódio e hoje não podia ser diferente. Eu trouxe um cara de Miami. Aliás, acho que ele manda nesse campinho aqui, viu? Se você quer comprar um imóvel e, além de tudo, é um gato. 38 anos, pai de 2 crianças. É ele, Vitor Arraes. Obrigado, Paulinha. Obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, adorei a ideia do broadcast. Obrigada, muito obrigada por ter tamo vindo. Junto. Obrigada. O Vitor, ele é um broker, ele é um realtor. Aliás, o que é broker? O que é realtor? O Realtor é a primeira licença quando você quer atuar no mercado imobiliário. É o primeiro nível de licença. Após alguns certos anos de experiência e graduação, você se torna um broker. Então, o que seria o Realtor é um corretor? Um corretor de imóveis. De imóveis. O broker já é o administrador da imobiliária ou da empresa de atuação. Que aqui nos Estados Unidos você tem que estudar, fazer a licença para você ser um realtor. Sim, exatamente. E depois você também estuda para ser um broker. Exatamente. Você começa com a licença de realtor, que é a primeira nível de licença. Depois de alguns anos, com um pouco de experiência e muito estudo, você se torna o broker, que é o administrador da empresa imobiliária. Tudo aqui nos Estados Unidos é sempre por licença, seguros. Aqui é o país que eu falo que é o da oportunidade, né? Mas sempre. Você tem que ser correto. Tem que andar na linha. Na linha. Não tem aqui não tem jeitinho brasileiro, né? Não existe. Aí tem que andar na linha. E você mora aqui há 18 anos, é isso? Um pouco mais. 18 anos e meio, estamos quase virando duas décadas aqui nesse país. Então fala inglês, espanhol. Graças a Deus, aprendi. Teve algum problema com a língua? Sabe que foi muito interessante. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos falando muito básico inglês. Eu fui na escolinha de inglês, aquela escolinha do Brasil que a gente passa a adolescência toda. Até fui incentivado, forçado quando era criança. Sim, né? E aí cheguei com inglês muito básico, quase nada, para ser sincero. Morando aqui e trabalhando, comecei a ver a necessidade de realmente aprender o inglês. E aí comecei a estudar sozinho, lendo bastante e assistindo televisão, forçando o ouvido a se adaptar com a língua. Eu falo muito isso, que a televisão ajuda muito a gente, muito, né? Porque é uma maneira de você adaptar legendas. O seu ouvido, o seu raciocínio a assimilar palavras com fatos ou ações, etc. Então, para mim, foi assim, teve um fato interessante, eu aprendi o inglês estudando para a licença de Realtor. Então, olha, dentro já, inclusive, do seu vocabulário. Exatamente. Uma vez eu pegar um livro de inglês para estudar o inglês, eu peguei o livro de Real Estate e comecei a estudar a matéria em inglês, forçando o meu raciocínio. Dicionário, voltar, porque naquela época não tinha tudo isso que a gente tem hoje, não. Marcava lá a palavra, ia no dicionário, estudava, via o que significava, voltava lá. E aí, aos poucos, fui aprendendo a ler inglês, estudando para a licença de Real Estate. Uau, super interessante. E a sua experiência em Realtor? Como que começou? Como é que você foi parar nesse mercado? Por que você escolheu o Realtor? Essa é uma questão interessante. A minha família, minha mãe principalmente, era corretora de imóveis a vida inteira. Então eu passei a vida inteira vendo ela trabalhar, atendendo os clientes. E isso sempre me motivou bastante. Quando eu tinha, 16, 17 anos, eu trabalhava numa loja de roupa. Muito conhecida no Brasil, uma grife foi muito famosa lá, existe até hoje. E aí, naquele momento, eu falei, poxa, se eu sei vender roupa, eu acho que eu sei vender imóvel também. Inteligente. Em vez de ganhar uma comissão e ganhar calça jeans, eu queria ganhar uma comissão numa casa. Why not? E aí foi quando eu decidi realmente estudar. Houve um convite de uma imobiliária, que inclusive era muito parceira e amiga da minha família, da minha mãe. E aí eu fui trabalhar com esse pessoal, aprender a profissão, aprender a trabalhar, etc. E detalhe, eu tive que fazer uma emancipação com 16 anos para mim conseguir ter a licença de corretor de imóveis. Eu acho que foi a primeira licença isso lá no Brasil, antes de vir para Antes de vir para cá. Então, acho que foi a primeira licença de corretor de imóveis no Brasil, underage, né? Menor de idade. Menor de idade. Eu fui emancipado, foi um processo longo de administrativo com o Cresce lá da minha região, que depois de muito esforço e luta a gente conseguiu e foi aprovado. Então, foi a primeira licença no país, no Brasil,
Que legal, olha, fez história acima de ainda. 18. É. Olha que massa. Continuei na carreira, fui aprendendo, tive diversas posições lá no Brasil, foi muito bom. E quando eu vim para os Estados Unidos, muito jovem ainda, com 20 anos de idade. Por que você veio para os Estados Unidos? Uma longa história, mas através de um romance que eu tinha com uma sempre primeira o amor, grande namoradinha. O amor está no ar. Que é a mãe da minha filha, da minha primeira filha, Isabela, que tem hoje 18 anos de idade. Uau! Tem uma filha de 18 anos? 18 anos. Por causa dela eu vim para os Estados Unidos. Pela namorada. Pela namorada e pela a gravidez da Isabela, que já estava a caminho. Isabela. Isso me forçou a vir para os Estados Unidos muito antes do que eu imaginava. Eu sempre tive a vontade, o desejo de conhecer esse país, de viver, de estudar, de trabalhar aqui, mas essa situação me forçou a vir muito jovem. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos... Você veio direto para Miami? Não, fui para Nova York. Nova York. No início, Quando eu cheguei em Nova York, eu pensei, puxa, o que eu vou fazer aqui? Eu não sei falar inglês, não conheço ninguém, não sei nem onde eu estou. Meu Deus, cheguei em Nova York. Cheguei em Nova York. Então, naquela época, eu pensei assim, te confesso que eu até tentei trabalhar aqui, né? Entrei num restaurante, não deu certo, fui garçom por 3 meses, no máximo, fui mandado embora, e depois entrei no ramo de construção, durou 2 semanas. Que dureza, né? Um inverno lá, me botaram para pintar uma parede a 10 graus negativos, eu pedi a conta naquele dia. Eu pediria também, eu acho. Confesso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar alguma maneira de sobreviver naquele momento, né? E eu percebi que em Nova York existe uma colônia brasileira de imigrantes muito grande. Existe. Gente que veio há muitos anos para cá, ou recente, em busca do sonho americano, de vir trabalhar, juntar dinheiro, formar um patrimônio e um dia talvez voltar para o Brasil com uma condição melhor de vida. E a melhor maneira desse imigrante juntar dinheiro era comprando imóveis na planta, lá no Brasil. Então eu liguei para o meu chefe na época, para o meu primeiro patrão, e falei para ele, olha, você vai fazer um favor para mim. Você vai colocar uma caixa no correio com todo o material de marketing, os folders, tabela de preço, planta dos apartamentos que a gente tem à venda aí nesse momento em pré-lançamento. No Brasil. Manda fazer meus cartões de visita, o meu telefone está aqui, o telefone americano e tal, e faz o cartão de visita e manda para mim. E mais um detalhe, eu preciso de $5.000 adiantado eu gosto para me ajudar com a gasolina. Você tá louco? $5.000 são R$20 mil naquela época. Então, são R$20 mil, você tá louco? Eu falei, olha, confia em mim que vai dar tudo certo. Manda aí para mim que eu preciso, você vai ver que eu vou conseguir vender. Bom, o material chegou, ele falou, Vitor, vou te dar essa oportunidade, só uma, não me pede outra. Eu falei, tudo bom. Mandou. Interessante que quando chegou a caixa, no mesmo dia que chegou, ele mandou os folders, panfletos, né, de distribuição, cartazes com informações dos lançamentos imobiliários que a gente tinha naquele momento. No mesmo dia, eu fui em todos os comércios brasileiros, padarias, restaurante brasileiro, supermercadozinho, fui distribuir o panfleto, fui panfletar em todos esses comércios. Porque você não falava inglês, você tinha que ativar. E esse era o meu público-alvo, né? Eu queria falar diretamente com o brasileiro imigrante que vivia em Nova York naquele momento. Então, eu ia lá, fui panfletar. Passei um por um desses comércios. E interessante que não só panfletar, mas eu fazia questão de falar com o proprietário do estabelecimento, com o gerente dele. Porque você já é visionário. Me apresentei e cheguei, olha, tudo bem, meu nome é Vitor, eu estou aqui, eu sou representante exclusivo e direto da construtora Fulano de Tal. Da propriedade do que você está falando. Eu sou representante direto da construtora, estou aqui desenvolvendo um trabalho de divulgação dos nossos novos empreendimentos e também para conhecer os clientes que já compraram com a gente no passado. Bom, eu sei que no primeiro mês, eu me lembro que a gente vendeu 15 apartamentos em um mês.
Foi o primeiro mês meu, eu vendi 15 apartamentos. Esse seu patrão, ele deve lembrar de você até hoje, Até né? hoje, meu melhor amigo, a gente se fala bastante. Como é o nome Sempre que eu vou dele? no Brasil, Tavares. Tavares, aquele Tavares. beijo pra você, seu Tavares, que acreditou no Obrigado pela Vitor. oportunidade, foi maravilhoso. Viu? Claro. E aí você vendeu Começamos 15 a trabalhar, unidades. vendi 15 unidades, no segundo mês, cada um que comprou indicou mais um amigo, no segundo mês eu vendi, foram mais de 20 ou 25 unidades, e aí a coisa foi pegando um ritmo muito bom. Aos poucos eu fui crescendo, eu fui ficando conhecido na região lá de Nova York, entre Nova York e Boston. E Sempre buscando as colônias brasileiras. buscando as colônias brasileiras. São pequenas concentrações de brasileiros. Geralmente tem cidades, né, onde os brasileiros se Muitos reúnem por aqui. e criam colônias, né? E aí Sim. fui mapeando essas colônias, visitando uma por uma, conhecendo todos os donos de comércio, os donos de estabelecimento, formadores de opiniões daquela região. Claro. E fui Foi se estruturando. E fui trabalhando nisso. Eu lembro que ao longo do tempo eu comecei a montar uma equipe de vendas. Olha que legal, né? Naquela época montou equipe de vendas. Meu telefone tocava tanto, que eu já tinha tanta gente para conversar, para apresentar imóvel, que eu já não dava conta. Então eu comecei a recrutar. E como é que você recruta um corretor de imóveis brasileiro em Nova York? Não existia. Então eu tive que formar esses corretores de imóveis. Eu pegava o garçom super comunicativo, que conhecia todo mundo, que não sei o quê. Eu falava, rapaz, você tem um perfil para ser corretor de imóveis. Já pensou em ser corretor de imóveis, em ganhar dinheiro vendendo apartamento? Não, nunca pensei nisso. Eu falei, vem cá. Vou te ensinar a trabalhar e vou te ensinar a vender. Você pode continuar aí trabalhando no restaurante e tal, mas eu tenho certeza que logo você vai ser full time nessa carreira. E assim foi. Formei mais de 30 corretores no mercado. Vários ainda estão no mercado até hoje. São meus amigos, a maioria deles a gente ainda tem contato. E foi muito legal. E aí esse volume de negócio foi crescendo. Você ficou em Nova York. Durante quanto tempo você ficou em Nova York? Bom, eu fiquei em Nova York os primeiros 4 anos, né? Logo 4 para 5 anos. Em 2008 para 2009, naquela virada, foi naquele momento da bolha imobiliária no mercado americano. Sim. E teve uma queda. Os Estados Unidos passou por uma recessão muito forte. Foi. Muito grande, né? Então, o primeiro a perder o emprego, quem que era? Os imigrantes. Com certeza. E aí aquele público, não só o público deixou de ter o poder aquisitivo e ter dinheiro para comprar, mas a moeda se enfraqueceu. A moeda americana. Muito, né? Então, com a bolha imobiliária, a moeda perdeu valor, o real se valorizou, foi um momento de extrema inversa, né? O Brasil estava vivendo um momento muito bom na economia naquele momento, 2008, 2009, e brasileiros, 2010. Poder aquisitivo, estava investindo nos Estados Unidos, mesmo na queda. E aí que foi o meu switch. Porque quando eu perdi o público imigrante que comprava imóvel no Brasil, que era o dia eu estava até pensando em ir embora para o Brasil, porque eu já falei, meu negócio acabou. Eu vendia 50, 60, 70 imóveis por mês. Hoje eu vendo 1, 2, 3, isso não pagava nem mais as contas. As despesas. E aí eu estava pensando até voltar para o Brasil, porque a economia no Brasil estava muito boa naquele momento, estava o mercado imobiliário extremamente aquecido e vários convites de outras consultoras para trabalhar lá no Brasil. E aí um dia um amigo, Renato Ferreira, me falou assim, você já pensou em inverter o seu processo? Eu falei, mas como assim inverter esse processo? Você já pensou vender, em vez de você vender imóvel para o brasileiro aqui, lá no Brasil, por que você não vende imóvel aqui para o brasileiro lá no Brasil? Eu falei, mas como seria isso? Eu não vejo ninguém comprando imóvel aqui. Ele falou, não, aqui não, mas Miami o pessoal compra muito imóvel. Para investimento, para lazer, etc. Eu falei, olha, tá aí uma boa ideia. E aí eu comecei a estudar essa oportunidade de negócio, essa oportunidade de mercado, e me especializei nisso. Foi quando eu decidi vir para Miami como residente e mudei para Miami. Você visualizou que tinha um mercado para você. Eu estudei sobre esse mercado, comecei a fazer bastante pesquisa, conversar com bastante pessoas, amigos, etc., clientes, e comecei a ver que realmente existia um mercado muito grande para isso. Claro. E
E eu falei, Porque a gente tem gente aqui do mundo inteiro, né, Vitor? Aqui são investidores de toda a parte do mundo, né? Europeus, canadenses, vários países da América Latina. E brasileiro é um deles. Sim. Naquele momento, eu decidi focar e achei esse nicho de negócio, né? Que era ajudar ajudar o brasileiro a achar as melhores oportunidades de negócio no mercado americano e ajudar com todo o processo de compra e pós-compra. Que é o mais importante, que muita gente peca por isso, service, né? Então, que é o Custom Service. A partir daí, o meu negócio aqui foi quando eu mudei para a Flórida. Aí você veio abrindo a sua companhia ou você trabalhou para alguma companhia? Não, eu cheguei aqui, quando eu cheguei em 2008, 2009, o mercado estava bem lento ainda e tal. 2009 eu já trabalhava com uma outra companhia. Eu comecei como Sales Associate, foi quando eu tirei minha licença daqui dos Estados Unidos, né, de licença de corretor. Comecei como Sales Associate e muito pouco tempo depois, como 6 meses, talvez um ano depois, eu me tornei diretor de vendas dessa empresa, onde eu já fazia toda a gestão de marketing, contratação e treinamento de equipe de venda. Uau! Então, a sua experiência hoje em imóveis é de quanto tempo nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, desde 2008, né? Nós estamos em 2023, são 15 anos. 15 anos de experiência. 15 anos de experiência. Uau. Hoje o seu maior público, ele continua sendo brasileiro ou não? É natural, né? Natural. É natural porque foi o nicho de negócio que a gente investiu, que eu investi há muitos anos atrás. É natural que eu tenha uma carteira de cliente construída ao longo desses 15 anos enorme. E uma carteira muito ativa que me indica muitos clientes. Mas hoje sim eu diversifiquei. Hoje eu tenho vários clientes americanos de Nova York, Los Angeles, Texas e outros estados. Você vende imóvel só em Miami ou Estados Unidos inteiro? Só em Miami. Só em Miami. Eu me especializei aqui. Eu acredito que você não consegue fazer tudo muito bem. É melhor fazer uma coisa bem feita, conhecer bem o seu mercado, dominar o seu mercado, do que você tentar abraçar todo o estado da Flórida. Fica para as coleguinhas, né? Vamos fazer uma coisa de cada vez. Foca que faz direito, né? Seja bom no que você faz no seu mercado, na sua área. Que vai dar certo, a coisa vai dar certo. Que vai dar certo. E hoje você tem a sua própria companhia. Exatamente. Eu tive, nesses 15 anos aqui, eu tive diversas posições e negócios, né, nesse período. Recentemente eu saí de uma grande consultora, eu estava trabalhando como executivo comercial de uma grande empresa aqui que chama Tunbury, uma das maiores construtoras. Uma das maiores construtoras, né? Dos Estados Unidos, né, não só de Miami. Ela é especializada em empreendimentos residenciais de alto luxo, eu sou apaixonada. E resorts. E retail também, que são shoppings e malls, né? Então, fiquei algum tempo com essa empresa, foi um período maravilhoso, aprendi bastante com eles. E saí recentemente porque finalizamos um projeto, o último projeto que nós estávamos realizando, que é um projeto residencial em Saniais de quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Aquele que foi entregue agora. Vendas, exatamente. Que é maravilhosa aquela planta, né? Vamos combinar. O empreendimento todo, né? Talvez seja um dos melhores. Tiro o chapéu. Dos melhores residenciais hoje de Miami, sem dúvida. Uma planta espetacular. É o Tunbury. É esse projeto que eu tive. Que você fez. Que eu estava lá na coordenação de venda desse projeto específico. Legal. E aí saí dessa empresa com outro foco hoje em continuar na atuação no ramo imobiliário, com a venda e gestão de imóveis, mas também agora abrindo um pouco mais na área de desenvolvimento e incorporação de novos projetos imobiliários. Então, hoje nós estamos montando um fundo imobiliário para investimentos em negócios, em desenvolvimento imobiliário na área residencial. Então, os empreendedores, os investidores de Brasil, hoje, não só de Brasil, claro, eles têm grandes oportunidades de investimentos aqui. Não só mais, a gente, quer dizer, não é só a compra da casa de férias em Miami, né? Nós estamos trazendo soluções e oportunidades de investimento no mercado imobiliário. Então, um brasileiro, por ele não ter o documento, ele consegue sim comprar um imóvel. Sim, claro. O brasileiro, ele não precisa... Um imigrante, né? Ele não precisa ser americano, ele não precisa ter o green card para investir aqui. Qualquer brasileiro, inclusive sem visto,
pode comprar um imóvel que E existe eu não preciso ter estruturação o jurídica valor para isso, né? total do imóvel. Eu consigo financiar também? Claro, o financiamento é aberto para o americano, mas também para o estrangeiro. Hoje, como a gente comentou, a maioria dos investidores hoje, grande parte dos negócios imobiliários hoje na Flórida, vem do mercado estrangeiro. E aí os bancos criaram programas de financiamento específicos para estrangeiro, que, por sinal, tem taxa de juros melhores do que para o americano, por incrível que pareça. Não acredito. Hoje, no atual cenário que nós estamos vivendo, no atual momento financeiro dos Estados Unidos, a taxa de juros para o estrangeiro está mais barata do que para o próprio americano que vive aqui. Uau! E um detalhe interessante, você sabe que hoje surgiu até uma outra oportunidade. Hoje nós conseguimos até, inclusive, usar linha de crédito do Brasil ou o imóvel no Brasil como alienação para a compra do imóvel aqui. Olha, então, a gente não sabia dessa informação. Isso é novo, é um programa de financiamento e crédito muito recente. Mas você, por exemplo, que tem um imóvel no Brasil e talvez não tenha liquidez ou não queira se desfazer desse imóvel, né, nesse momento, você pode simplesmente pegar uma linha de crédito alienada a esse imóvel no Brasil e usar esse capital para comprar um imóvel aqui. A sua obrigação financeira fica travada na moeda real, não em dólar. Então, as suas parcelas... Super interessante. As parcelas e a dívida é congelada em real. Uau. Então, independente da variação cambial, você sabe quanto que é a sua parcela e isso é uma nova linha de crédito que tenho certeza que vai se tornar tendência aí para os próximos meses. E com a pandemia, eu te falo por mim, com certeza com você, o meu mercado, eu cresci muito na pandemia. Eu tive que contratar a cabeça daqui do Brasil, porque todo mundo foi para casa, todo mundo queria comprar casa, muita gente de Nova York, a gente que era o patinho feio, passou a ser o mais bonitinho dos Estados Unidos, né? O que aconteceu? Eu acho que a pandemia, que foi um momento trágico e difícil para todo mundo, acabou se tornando um momento de muita oportunidade para o estado da Flórida, principalmente para Miami. Pela primeira vez, né? Devemos muito ao governador DeSantis, que soube administrar esse momento de pandemia aqui muito bem, talvez da melhor maneira possível. Nós crescemos muito. E foi o estado que teve o melhor desenvolvimento durante a pandemia. Então, assim, enquanto Nova York, Califórnia, Texas e outros estados estiveram fechados por meses, até por anos, o estado da Flórida teve um lockdown de apenas 45 dias. Uau! Foram só 45 dias em todo o período de pandemia. Foi. Então, assim, enquanto o cara de Nova York estava travado na sua casa lá em lockdown por meses e até por ano, acho que foram 2 anos de lockdown. Ele, vendo nas redes sociais ou nas notícias que Miami estava aberta, ele falou, pô, você quer saber? Aberto com sol. Aberto, com sol, com praia, com restaurantes funcionando. Bom, quer saber? Eu vou para Flórida. Olha, passamos a ser bem vistos. E aí, quando esse americano chegou no estado da Flórida, chegou em Miami ou em outras regiões, descobriu que Miami é muito mais legal do que ele achava, ou do que ele havia escutado falar. E ele descobriu uma nova Miami, uma Miami cheia de vida social, cheia de esporte, cheia de entretenimento, com sol e temperatura maravilhosa. Gente, quase não tem frio aqui, com água, quase nunca. Essa água turquesa. Peraí, Miami é tão bacana, tão legal, tem tudo isso. Por que não mudar para Miami? Por que não ter uma segunda casa pelo menos em Miami? Isso fez a explosão do mercado imobiliário aqui, que foi a maior explosão dos últimos 50 anos e talvez da história de Miami. E foi o estado que mais cresceu, mais se desenvolveu desde a pandemia. Hoje em Miami, no Brasil a gente fala em metro quadrado, aqui a gente fala em square feet. Square feet, exatamente. Qual é o square feet mais caro de Miami hoje? Recentemente a gente teve um record breaking, né, que é um empreendimento aqui muito próximo da gente, em Surfside, bem ao lado de Bal Harbour. É uma região nova, ainda em desenvolvimento. Quer dizer, uma região muito antiga, mas que está passando por um momento agora reformulação, de retrofit em todo o bairro. E recentemente construíram um empreendimento lindíssimo, para mim um dos mais bonitos de Miami, chama Four Seasons. Ai, é belíssimo.
E esse Four Seasons teve um recorde de $5.200 o pé quadrado. Isso dá aproximadamente $50.000 o metro quadrado. Uau! Esse é o valor de venda, não de anúncio, de marketing, é o valor realizado. Venda. E hoje, se chega um estrangeiro e quer comprar um apartamento, uma casa com você, qual que é o processo? Por onde que ele começa? O que ele tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, eu preciso entender quais são o perfil dessa família, quais são o estilo de vida dessa pessoa ou dessa família, qual as necessidades dele em termos de espaço, número de quartos, etc. E o orçamento que ele tem disponível para investir. A partir daí eu começo a oferecer e mostrar Miami. Isso que eu ia te falar, você dá toda uma assistência para a pessoa, né? A gente não mostra só o imóvel, a gente vende, a gente costuma falar que a gente vende Miami, não vende um imóvel. Então a gente está vendendo todo o lifestyle, toda a segurança, a qualidade de vida, o entertainment e tudo isso. Tudo isso. Então... E hoje, por exemplo, se é uma família que está investindo em Miami, que não vai morar, mas ele quer comprar unidades para fazer locação, a sua empresa, ela cuida disso também? Fazemos, claro. Cuida. Uma dos nossos core business é o pós-venda. Né? Fazer toda a parte de gestão desse imóvel após a compra. Então, não só o imóvel de temporada, que fica ali fechado e precisa de uma certa manutenção, precisa de um certo carinho, né? De uma limpeza. Claro. Precisa de uma design, né, Vitor? Uma design que deixa essa casa ainda mais bonita e maravilhosa, que potencializa todo o valor desse imóvel. Mas precisa também de manutenção, é um ar-condicionado que quebra, é um chuveiro que não está funcionando muito bem, uma goteirinha ali na pia. Então, a gente faz toda essa parte de gestão. E também fazemos a gestão do imóvel de investimento, que são imóveis para renda. Ou contratos longos, contratos de 1 ano, 2 anos, até 3, ou aluguéis de temporada. Né? É porque se chega algum estrangeiro que não fala inglês, que não sabe como é que liga a luz, como é que faz isso, como é que faz aquilo... Tudo isso você assiste o comprador até o final. E depois, se ele quiser mobiliar o apartamento e fazer a locação, você dá assistência de concierge também? Claro, com certeza. Tudo isso. Esse é um dos core business, é o que a gente mais preza, o customer service. Né? O mais importante é não só a venda do imóvel, mas o relacionamento com esse cliente a longo prazo. Isso. É isso que a gente... E lembrando que o design, né, anda muito junto com o realtor, porque... Para você que está vendendo um imóvel, você quer ver o imóvel bonito. Então, quando você tem uma designer que faz toda a sua volta. Que faz toda a decoração, que faz toda a sua decoração, que faz todo o design, valoriza o seu imóvel. Então, você vai conseguir fazer um ticket master maior, né? Eu costumo mostrar em fatos para os meus clientes, assim, o preço de revenda dos imóveis que são decorados, bem decorados, e por um profissional, e os imóveis que não têm decoração. O valor da venda, geralmente, é no mínimo 20%, 30%, 40%, até 40% a mais do imóvel bem decorado, bem feito, do que um imóvel que está no osso, né, como a gente chama. Né? Porque você não tem a visualização, sem né? nenhum tipo de design em acabamento ou decoração, etc. Então, a diferença é grande. É grande. Eu sugiro a todos os clientes que invista, porque às vezes, cara, as pessoas gastam, sei lá, 1 milhão, 2, 3 milhões, 4 milhões na compra do imóvel e esquece de um pequeno detalhe, de uma decoração,zinha que potencializa que é uma cortina, né, um sofá, né, planejado, feito com texturas, isso envandece, né, o imóvel, então faz com que você consiga depois fazer uma venda maior com isso, né, então o valor de cliente fica feliz, você fica feliz. E outra, não só o valor de revenda, mas a liquidez desse imóvel, ele vende mais rápido, um imóvel bem decorado, bem feito, ele vende mais rápido do que o imóvel vazio, por incrível que pareça. Lembrando, grande maioria dos nossos compradores em Miami são estrangeiros. Eles não querem chegar aqui, né?
Ele não sabe onde comprar um sofá, ele não sabe onde comprar um garfo, um talher. Ele não sabe que tem que ter um seguro nem se preocupar com isso. Ele não quer nem se preocupar com esses assuntos. Ele quer chegar e ter um imóvel pronto. Então tá aí um dos motivos, a importância de ter um imóvel bem decorado e bem feito. A gente teve um exemplo até o ano passado, nós fizemos uma casa do zero com um cliente americano e nós gastamos em torno de 6 milhões na casa. Sei. Fizemos toda decorada e bateram na porta dele, um casal passando de barco na porta, viu o design da casa, bateu na porta e ofereceu, no começo da pandemia, olha só, eu te pago 13 milhões agora. Uau, mais que dobrou. Mais que dobrou. Então, o valor de você ter um design, de você saber a isso textura, que vende, né? Eu acho que o que vende. todo produto bem embalado e bem feito, né? Todo produto bem com marketing bem feito, ele vende. Com design, né? Porque tudo caso é o tem design, tudo é design, né? O cabeleireiro tem o design, né? O dentista tem o design dos dentes. Nós temos o design. Tudo na vida tem o design. Exatamente. Então, quando você acopla, e uma das coisas que são muito interessantes do cliente saber, eles acham que a interior design vai trazer o custo, vai trazer o gasto, né? Nossa, pensa em interior design, já fala, meu Deus. Não, pelo contrário. É muito caro. Ajuda a economizar. Não, a gente economiza até 20%. E fora que aqui, como eu falei, a gente tem que ter seguro para subir do elevador, seguro para sair do elevador, licença para não sei aonde. Não, detalhe, né? Se você entra numa obra sem a consultoria de um designer, você pode cometer erros nessa obra que vão te custar muito mais do que o custo do serviço. A última linha vai ficar mais cara. Vai ficar mais caro, né? O custo e tempo, o estresse que você vai ter, então, sem dúvida. E hoje, se você fosse falar para um brasileiro que não tem tanto um poder aquisitivo tão alto, vamos falar de uma classe média, e se eles pudessem comprar uma casa para investimento a longo prazo, certo? Você teria alguma região de Miami que você falaria, investe nessa região que vai virar? Bom, existem algumas regiões, tá, em forte desenvolvimento. E eu vou te explicar por quê. Com essa explosão, esse boom do mercado imobiliário de Miami, o volume, quer dizer, a oferta de imóveis no mercado diminuiu bastante e o valor desses imóveis subiram muito. Houve uma valorização muito grande. Não só na venda, mas no aluguel também. Isso força com que a classe média e outras classes sociais vão ter que se mudar e se afastar um pouquinho das regiões da onde foram. Da onde tiver essa tendência. Então, quais são as próximas cidades, né? A próxima região de crescimento? E aí tem algumas. Por exemplo, na minha opinião, uma das regiões que vai mais crescer se chama Homestead. É uma região muito próxima, apenas 40 minutos de carro do centro de Miami. A gente tem aquela pista, né, de carro. Exatamente, onde está a pista o autódromo de Miami. Então, uma região que teve parado por muito, muito tempo, é uma região já desenvolvida, já tem asfalto, tá, gente? Não é uma fazenda, não. Já tem o asfalto, já tem comércio, escolas, etc. Mas é uma região que não foi muito bem desenvolvida nos últimos anos. Com esse crescimento da cidade, da população de Miami, as pessoas estão indo para a região mais próxima, mais econômica, vamos dizer assim, acessível ainda, seria Homestead. Então, essa região é uma região que você ainda compra uma casa lá hoje na faixa de 300, 400, até 500 mil dólares. E são casas maravilhosas, em bairros bons, em regiões boas, assim, com uma infraestrutura incrível, que certamente vão ter grande valorização. Então, hoje o estrangeiro, se ele chegou aqui, ele não tem documento, ele não tem nada, ele precisa de um valor de entrada. Exatamente. E fazer o financiamento. Exatamente. E isso tudo você faz com ele, você acompanha desde tudo, o financiamento, o banco, o advogado. Lembrando que assim, não é só a venda, né? A gente não faz só a venda, mas é uma consultoria completa, né? Então a gente leva o cliente para conhecer os imóveis, mas leva o cliente para conhecer as opções bancárias para financiar aquele imóvel para ele, leva o cliente para conhecer o advogado que vai cuidar de toda a estruturação jurídica e tributária para compra desse imóvel. Porque aqui tem o tio Sam, né? Não esquece dele, que aqui não tem jeitinho. Não tem jeitinho, não existe. Aqui é cadeia, só para lembrar.
Deixo claro. Então, a gente leva no advogado, ele faz uma consultoria para estruturação jurídica e tributária para a compra desse imóvel, até para a questão de legalização do dinheiro, né, do repatriamento desse dinheiro aqui nos Estados Unidos, impostos, etc. A gente faz o pós-venda, que é ligar a conta de luz, ligar a internet, ligar... Que dá até suador na mão antes, quando eu cheguei aqui, que eu não sabia, tem que ligar. Ligar, eu olhava pro telefone e falava, como é que eu vou ligar? Você não fala? Então, contratar a TV a cabo, a internet, Matricular o filho na matricular escola. o filho na escola, enfim. Desespero. Full service. Full service, tá vendo? É uma empresa, é uma companhia que consegue resolver todo o seu problema. Você é empresário, investidor do Brasil, qualquer lugar no mundo, procurando o Vitor Arraes, você vai conseguir solucionar todos os seus problemas por aqui. Agora eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Vamos lá. Vitor Arraes. Vitor Arraes por Vitor Arraes. O que te motiva? O que motiva? Meus filhos, em primeiro lugar, minha mãe e Cutinha minha família. linda que a gente ama. Tá aqui me acompanhando agora. Mas me motiva entregar um bom serviço aos meus clientes e fazer novas amizades, construir novos amigos que eu levo para a vida. Eu falo que os meus clientes não são clientes, são amigos. Então, isso é bom, né? A gente entra e sai pela porta da frente. Sempre. É melhor. Você tem um hobby? Sim, eu adoro esportes em geral, todos os tipos de esporte. Mas ultimamente eu ando bem encanado na bike. Andando de bicicleta? Faço speed. Aquela bike com aquele, como que chama? Com aquele guidãozinho ao contrário, né? É o speed bike. Speed bike. Você faz todo dia? Passo 3, 4 vezes por semana, uma média aí de 200 quilômetros por semana de bicicleta. Uau! Por isso que você tá assim fininho, né? Bonito, com essa pele viçosa. Miami faz bem pras pessoas, gente. Faz bem pras pessoas. Me fala uma coisa, se você pudesse ter um superpoder hoje, por 24 horas, qual seria ele? Essa é boa, hein? Essa é ótima. Essa é boa. Um superpoder... Um superpoder. Talvez, não sei, traria a paz nos lugares onde estão em guerra, talvez. Pensando nas pessoas, um bom menino. Criou direitinho, Rutinha. Criou direitinho. E o que é Deus pra você, Vitor? Tudo. Tudo? É o centro do universo. Você ora? Bastante. Você frequenta a igreja ou não? Pouco frequentador. Eu sou mais do tipo que tem a fé e acredita muito nas orações em casa mesmo. E você tem algum sonho que você ainda não realizou? Vários. Conta um pra mim. Vários. Bom, vamos pensar um sonho assim. Eu acho que na minha carreira profissional eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? Meu grande sonho é entregar melhor qualidade de vida às pessoas que eu atendo, que eu trabalho. Melhor qualidade de vida, melhor lifestyle, etc. Então, o meu grande sonho é construir. E eu ainda tô chegando, né? Nós estamos começando agora nessa área de construção que está muito próximo a acontecer. Pode contar com a gente. Estamos juntinhos com o interior certeza, design. certamente. E Vitor Arraes por Vitor Arraes. Quem é Vitor Arraes? O que te faz feliz, Vitor? Feliz é estar bem, com paz de espírito, estar bem com a minha família, com as pessoas, meus amigos, meus negócios. Ver o outro feliz, ver as pessoas ao meu redor felizes, ter saúde, sabe? Sem saúde a gente física, não faz nada, né? Mental, ter uma profissão, ter 2 filhos maravilhosos que me Tem um aqui com a gente, dando um sorriso maravilhoso. Ter família enfim, isso é a felicidade. Isso que me deixa Então, todo olha, feliz. aqui fica a minha indicação para todo mundo que me liga, que me manda meu direct, que pergunta para mim qual é a oportunidade, o imóvel, é ele. Vocês têm que procurar ao Vitor. O Vitor, ele vai dar o start em tudo isso para começar. Depois chega eu para colocar tudo no lugar. Exatamente. Né? Então vamos agora deixando o seu site, seu arroba,
todas as suas informações para que a gente possa te achar. Maravilha. Você coloca na... A gente vai colocar, mas você pode falar. A gente vai colocar o escritório e você pode falar. Meu e-mail é muito simples. É hello@arise.com. hello@arise.com. Tá. Telefone 305-726-6380. Se for chamar ele pelo Brasil, coloca mais um na frente. E pode chamar no WhatsApp que tá on, né? Tá on, pai direto, tá on. 24 horas. Pai tá on. 24 horas, 7 dias por semana. E tem o Instagram também, para quem quiser conhecer, ver um pouquinho do perfil dos imóveis que a gente trabalha. Sim, que você mostra aqui. Muita coisa bacana lá. Lá bem tem bonita a sua bastante página. conteúdo e bastante exemplo dos imóveis que a gente trabalha no dia a dia. É Arise Miami, AERAES Miami, tudo junto. O diretor vai colocar aqui pra gente. Vitor, foi um prazer te receber Prazer aqui. é meu. Prazer é meu. E Obrigado. você com certeza somou, você vai voltar, porque a gente tem ainda um monte de perguntas. Vamos lá. Tá? Sempre que surgir a oportunidade, vou ficar muito feliz de estar aqui com vocês. E que a nossa parceria seja feita de sucesso e honestidade. Valeu, linda. Obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada. Parabéns. Obrigada. É isso. Mais um podcast.